Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, que bom podermos estar aqui, louvando ao Senhor, em cada letra da canção aqui já ministrada, das canções aqui ministradas, a cada ministração, a cada palavra nesse altar. Deus, Ele vem confirmando aquilo que Ele quer falar para nós nessa noite ainda, através da sua palavra. Deus está nesse lugar. Diga para quem está perto de você, ó, Deus está nesse lugar. Agora responde para ele, fala assim, ó, eu sei, eu já senti a presença dele. Cadê os que sentiram a presença do Senhor nesse lugar? Aleluia. Nós estamos todas as quartas e os domingos, todos os cultos aqui, durante o mês de novembro, com o tema Forjando Propósitos. E tem sido um aprendizado maravilhoso, todos os cultos. E nessa noite não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Deus vai forjar. Já aprendemos que forjar, ou forja, né? É aquele trabalho na oficina, que o fogo superaquecido pega o metal, o ferro, aquilo que é mais duro, mas quando ele é forjado, ele é moldado, da forma que aquele que tem o domínio da forja quer. Você vai sendo moldado, vai sendo trabalhado. Propósito significa desígnio. Propósito significa desígnio, aquilo que você foi designado. Qual é o propósito? Ou qual é o projeto? Ou o que é que foi designado na sua vida, que foi forjado no coração de Deus, através de você, está sendo moldado, é um molde, está sendo moldado, para chegar na finalidade que Deus quer através da sua vida. O que é isso para nós? Qual é este propósito? O que há de tão especial em nós? O que há de tão especial em você? Eu sempre costumo brincar aqui com o Daniel. Você não precisa ser lindo, bonito, igual o Daniel. Olha que moço bonito, olha lá. Sorri, olha lá. Pergunta para a esposa dele. Olha lá, não precisa ser bonito assim. Deus olhou para nós da forma que nós somos, como pedras brutas, sendo necessário a forja, com pensamentos impuros, cheios de defeitos, como ontem ministrávamos a respeito de Raabe, conhecida pelo seu ofício como meretriz na cidade de Jericó, conhecida até pelo rei, mas que deixou a forja entrar, não no seu prostíbulo, mas no seu coração, através de viajantes caixeiros que passavam por lá e contavam e narravam a história que nós já ouvimos aqui, sobre povos escravos que estavam sob o domínio do Egito, mas que eles clamaram ao Deus verdadeiro. E quando eles estiveram de frente do mar, o mar se abriu, e aquele Egito, que era uma potência, passou a não ter nem cavalos, nem cavaleiros, nem faraó, e serem destruídos, porque há só um Deus verdadeiro, e este Deus verdadeiro ouviu o clamor de escravos, e se Deus foi capaz de ouvir o clamor de escravos, também era capaz de atender o clamor de Raabe pela sua família e pela sua casa. Meu
Deus, ela morava sobre a muralha de Jericó. E você sabe que em Josué, no capítulo 6, eles deram 6 voltas naquela muralha, e na 7ª a muralha caiu e veio ao chão. Mas teve uma casa que não foi atingida mesmo estando sobre a muralha. Foi a casa de Raabe, um lugar onde não era um lugar seguro para estar, onde os pais dela não tinham prazer de estar porque ela era uma prostituta, mas na atual circunstância era o lugar mais seguro para eles estarem, porque ela estava debaixo da palavra e da promessa, sendo forjada por um Deus verdadeiro. Meditávamos sobre isso ontem, lembrando que Mateus vai fazer uma citação de Raabe no capítulo 1, dizendo sobre a árvore genealógica de Jesus, e no capítulo 5 vai nos lembrar que Raabe foi forjada e ela está na descendência daquele que era, que é e que há de vir, a saber, Jesus Cristo. O nome de Raabe entra para o livro dos heróis da fé em Hebreus 11, a partir do 31, que vai colocar entre Abraão, entre Jacó, entre Sara, vai estar o nome de Raabe, que pela fé acreditou na promessa do Senhor, e sua casa manteve edificada segundo o Deus poderoso. É sobre essas coisas que temos que falar esta noite. Isso está queimando em meu coração, porque quando eu falo de forma, de modelagem, de forja, se forjar é modelar, e se designo, propósito, é igual a intenção, porque é intencional. Quando você fala para alguém assim, você fez de propósito, hein? Quer dizer, fez intencionalmente. Sim ou não? Nós estamos falando de modelagem intencional essa noite. Se a modelagem vem dos céus, você é fruto da intenção de Deus. Você não tem poder para tirar a sua vida. Então eu te convido a chegar em casa hoje e jogar fora tudo aquilo que tem destruído a sua vida. Você vai pegar aquele maço de cigarro, você vai pegar aquelas drogas, você vai pegar aquela cocaína, você vai pegar tudo aquilo e vai jogar fora. Você vai pegar aquelas giletes e vai jogar fora esta noite, porque a sua vida tem um propósito e está nas mãos de Deus. Você vai ligar para o advogado e vai falar assim: anula isso que eu te pedi sobre o meu divórcio, porque a minha vida, a história da minha família ainda está no projeto e nas mãos de Deus. O maior problema é que o mundo tem uma forma atrativa. Esse é o maior problema. Tem uma forma muito atrativa. E esta forma, ela modela, e o resultado desta modelagem, as pessoas querem ter. Querem seguir este padrão, segundo este século. Sustentam um modelo de comparativo ao ponto de dizer: não é justo. Não é justo porque eu sirvo a um Deus verdadeiro e ele não. Porque o seu olhar está na forma do mundo. O seu olhar está no sucesso que o mundo apresenta, do jeito que o mundo apresenta. Nunca foi apresentado de uma outra forma, a não ser em uma embalagem linda.
cheio de engodo, e é assim desde o Éden, para que você caia nas fábulas e no engodo, e aceite a forma e o molde do mundo. Se você puder abrir comigo Romanos 12, Paulo está alertando aos romanos e dizendo para que os nossos irmãos romanos tenham cuidado com estas coisas. 12:2. Romanos 12:2. Diz assim, ó: não sede conformados, não sedes conforme, não sedes moldados, não entre nesta forma, não é esta forja. Ouvi um é aqui. Não é esta forja. Qual forja? A deste mundo. Então veja, tem uma modelagem que nós temos que desviar dela, por mais que ela nos pareça eficaz, por mais que ela nos pareça ser, a princípio, a melhor opção, a mais racional e a mais lógica possível. Afinal de contas, todos estão seguindo para o mesmo lado. Mas como mamãe já dizia, você não é todo mundo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus continua sendo única, imutável, pois passará os céus e a terra, mas a tua palavra, a tua forja não muda, ela é a mesma, séculos e séculos até que Ele venha. Sabe qual é o maior problema? É que se você não prestar muita atenção, a hora que você vê, você já foi modelado. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que já foi modelado. Talvez tenha alguém na sua família que já foi modelado. Talvez seja o motivo que você está aqui esta noite, porque tem alguém em casa que deveria estar aqui, mas já foi modelado por este mundo. Por motivos outros, que você chega a pensar, como é possível? É que aquele que forja este século, ele cegou o entendimento de muitos. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que você precisa identificar se a tua vida está sendo forjada pelo propósito e o desígnio de Deus, ou se é por ventos de doutrina, por este século e por modismo que aparece por aí. Eu preciso identificar, e só tem uma forma. Interessante isso, né? Uma forma de identificar isso é olhando o foco da sua adoração. Está na adoração. Está na adoração.
Está na adoração. Daniel, no capítulo 3. Está na adoração. Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes trocados pela adoração da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles até tiveram o nome trocado, mas os seus corações permaneceram forjados na única e verdadeira adoração. Nabucodonosor levanta uma estátua para que todo o povo, diga todo o povo, ele era o governante, ele é o rei, ele era quem legislava, quem decretava. Não é o sistema democrático igual ao nosso. Os 3 poderes dependiam dele mesmo. Ele decretava, legislava e julgava. Então todo o povo, diga de novo, todo o povo, foi convocado a adorar a um Deus que não era o verdadeiro Deus. E talvez você diga para mim, poxa, deve ter alguma razão, porque toda autoridade é constituída por Deus, ora. O que a gente vai fazer numa situação como essa? É permissão de Deus. É tão interessante porque a Bíblia diz: honrai pai e mãe. Agora, se seu pai e sua mãe te falar que você precisa adorar outro Deus, você vai adorar? Não vim te falar coisas fáceis aqui hoje não. Eu vim te falar da forja de um Deus poderoso que pega pessoas igual a eu e você e coloca no moldes operacional dele, do reino dele, da vontade dele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto, somente ao Senhor teu Deus. Então esses 3 moços vão se opor à maioria, e repito, porque a voz desse povo não é a voz de Deus. E ele vai dizer, quando Nabucodonosor fala, traz eles para cá, eu quero ler com você esse texto. Daniel 3. Olha, verso de número 8, Daniel 3:8. No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os moços, os judeus, porque eles não se prostraram. Acusaram eles e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, está vendo? Legislou, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, das gaitas, de foles e de toda a sorte de música se prostrariam e adorariam a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Mas há uns homens judeus
que tu constituíste sobre negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantastes e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, é intencionalmente o que vocês estão fazendo? Vocês perderam o juízo? Vocês não estão sabendo do que vai acontecer? Certeza que é de propósito, certeza que é intencional, certeza que este é o desígnio, certeza que esse é o destino que vocês querem, é a fornalha. Eles disseram: eu nem vou discutir esse negócio com você, não tem como barganhar, não tem. Por quê? Porque o meu Deus nos livrará desta tal fornalha. O meu Deus nos livrará. Eu estou num período em que eu tenho que viver segundo a forja do Senhor. O meu propósito é a intenção, e é intencional mesmo, porque eu ainda tenho um Deus que é sobre todas as coisas. Eu ainda tenho um Deus que tem o controle de tudo. E às vezes te livrar da fornalha não significa que você não vai ser jogado dentro dela. Mas significa que você vai sair de lá, não tem nem cheiro de fumaça. Nem marcas. Está passando, entrou na fornalha, mas não desviou a sua adoração a outro Deus. Eu ouvi um pastor, um dos pastores que admiro bastante, esta semana, dizendo que nós temos a capacidade de respirar pelo menos umas 20 mil vezes no dia. Ele disse que pela manhã, antes de ir para o culto, ele ficou lá bem rápido, para economizar e para já respirar, já porque ele são 20 mil, deixa eu antecipar algumas aqui, ó. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? E frase do pastor Steve, que me fez refletir: então você acha que o seu período de adoração, 3 canções no culto, significa uma vida de adoração? Entenda, porque isso começa com a adoração, começa com o foco da sua adoração. E eu não estou falando dos louvores que são ministrados com excelência aqui, eu estou falando com a nossa vida cotidiana. É quando nós temos a decisão e olhar, seja qual for a estátua de ouro na nossa frente, e eu dizer, porque adorar significa prostrar, é eu me posicionar e falar: eu não vou me prostrar diante deste moldes do mundo que diz que o meu casamento não pode prosperar. Eu não vou me prostrar diante disso que diz que a solução é só o álcool. Eu não vou me prostrar diante da pornografia. Eu não vou me prostrar diante destas coisas, porque eu tenho um Deus verdadeiro que me livra de todas estas coisas. É por isso que aquele leproso chega diante de Jesus. A sua condição era para ficar fora da aldeia, mas ele chega e o adora, não importa como é que você chegou aqui nesta noite, se você o adorar. A fala de Jesus para o leproso foi: quer ficar curado? Quer ficar curado? Deus tem cura para você, Deus tem cura para a tua história, e Deus tem cura na toda a sua família. Primeiro, faça uma análise de como é que está a sua adoração. Comece por aí.
Você tem se prostrado ao quê? Pronto. Esse é o ponto. Eu estou me prostrando ao quê? A quem? Quanto tempo? Eu não sou daqui. Yeshua, baixa com sua fronte aí. Baixa sua cabeça onde você está. Coloque sua mão no seu coração e adore. Nome mais lindo, Yeshua. Eles permaneceram em pé. Não se prostraram diante de outros deuses. Como você não vai se prostrar, como você não vai se dobrar diante a outros deuses. E mesmo que você seja jogado na fornalha, você vai ter a doce presença do Yeshua. Talvez você estava esperando um formato comum. A forja desse culto está nas mãos de Deus. É através do Espírito Santo. É Ele que comanda esse altar. Sempre foi assim. Segunda coisa, no texto que estamos lendo, aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos conformes com este mundo, mas sejam transformados. Mas transformados pelo quê? Transformados pela renovação do vosso. Tem uma transformação que é o ato de metanoia a acontecer, a transformação da mente. Mas ela só acontece com a renovação do entendimento. Ou seja, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo.
eu vos batizo com água, disse João Batista, é para o novo nascimento, mas vem um aí que vai batizar com Espírito, com fogo, é aquele que era, que é e será, e ele que vai dizer para Nicodemos: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Para quê? Para que haja uma renovação no vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É que nós queremos que é bom, perfeito e agradável, sem ter o entendimento renovado. Mateus no capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo Satanás, e Satanás significa adversário. É o que é adverso ao desígnio, é adverso ao propósito, é adverso ao ponto de chegada. Satanás. Jesus, ele tinha um propósito, Jesus, o Cristo, um desígnio. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele tem um propósito para a salvação, mas ele era necessário a morte de cruz, antes que ele fosse glorificado. Antes que ele retorne, na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Antes de chegar esse lápide dessa forma, essa gravura dessa forma, melhor corrigindo, mas no seu lápide estava assim, Rei dos Judeus, como deboche. Rei dos Judeus como deboche. Mas ele preferiu o deboche, a vergonha e o escândalo da cruz, porque ao terceiro dia ele seria o primogênito da ressurreição. Então Satanás, o adversário, vai lhe fazer uma proposta, e eu quero ler com você Mateus 4, do 8 ao 11. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se em adoração, se prostrado, me adorares. Olha o propósito, sendo testado pelo adversário. Não parece aquele WhatsApp que você recebe lá de vez em quando? Não parece aquele comentário? Não parece aquela proposta? Não parece? Só para saber se você está com a sua adoração ao verdadeiro Deus, se você ainda está no mesmo desígnio, no mesmo propósito. Porque parece que é a melhor escolha. Porque você não precisa passar pela cruz para ser glorificado, você não precisa passar por isso. Eu te antecipo, eu te dou todas estas coisas, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, adversário, Satanás, porque está escrito. E aqui é o ponto de uma mente que é renovada pela palavra, de uma mente que é renovada por aquilo que está escrito. Então, primeira coisa, você precisa entender o processo da adoração. Segunda coisa é você colocar na sua mente a palavra do Senhor, que vai te renovar para qualquer circunstância e qualquer situação. Toda vez que se levantar, você vai dizer: está repreendido, sai daqui. Por quê? Porque está escrito. Eu tenho a mente renovada no entendimento da palavra, porque o meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Satanás, adversário, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Jesus está num posicionamento de propósito que tinha os mesmos moços, Ananias, Misael e Azarias, diante do rei Nabucodonosor. Agora Jesus diante do príncipe deste século, moldado conforme Paulo diz. Mas Jesus, Ele é aquele que está forjado num propósito, num desígnio que é antes da fundação do mundo. E se você crê, meu amado irmão, você também é forjado antes da criação e da fundação do mundo. Resisti, pois, à tentação através da palavra, e não vos conformeis com este século. Nós já vamos encerrar, porque Jesus vai chegar em Cafarnaum, junto com os seus discípulos, e vai fazer um teste de entendimento a respeito do Filho do Homem, e ele vai fazer daquelas perguntas, e Pedro, como aquele que levanta a mão em sala de aula, e diz: eu sei, quem dizem que é o Filho do Homem? Muitos vão dizer, uns falam que é Elias, o profeta, mas Pedro está com a mão levantada e falando: eu sei. Então diz Pedro: é Jesus o Cristo. O Cristo revela o propósito de Jesus na terra. Jesus vai dizer: Pedro, isso não pode ter vindo de você mesmo, a não ser do Pai que estás no céu. Isso é coisa espiritual e não é coisa natural, Pedro. Portanto, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela, Nova Versão Internacional, a NVI diz: as portas do Hades não prevalecerão. O propósito de Cristo é a ressurreição ao terceiro dia, e a igreja do Senhor é a ressurreição naquele dia, quando Ele voltar. Olha, Pedro, você não tem como saber dessas coisas, só pode ser espiritual. É este mesmo o propósito. Mas o mesmo Pedro, um pouquinho mais para baixo, no texto de Mateus 16, 13 e 23, quando Cristo ele começa a revelar o seu propósito, ele diz o seguinte, ele começa a contar como que seria o propósito, e ele aponta para a cruz. Este é o desígnio, este é o propósito, a forja do Espírito Santo dentro do ventre de uma virgem chamada Maria, é para este desígnio, é para este propósito. Agora veja o que Pedro vai dizer a Jesus, chamando ele em particular. Pedro chama Jesus em particular. Agora não é o Pedro no meio de todo mundo dizendo: eu sei. Olha eu aqui. Não, agora ele chama em particular. E ele vai dizer o seguinte: isso nunca te acontecerá. Eu costumo dizer para o Mateus em casa, quando eles falam nunca, eu falo: nunca é muito pesado, gente. Nunca. É pesado demais. Nunca. É a palavra que ele usa. Isso nunca vai te acontecer. Ou seja, este propósito, o seu desígnio, olha a palavra, não vai se cumprir. Então Jesus virou-se para Pedro, diz a palavra,
ele olha para Pedro e diz para o Pedro: para trás de mim, adversário. Para trás de mim, adversário. O diabo que foi apresentado em Mateus no capítulo 4, ele vai levar a tentação, e Jesus o vai chamar de adversário em Satanás, porque quer tirar ele do propósito. Agora Jesus está olhando para Pedro e falando: afasta-te de mim, adversário. Satanás. Pior é que a frase anterior de tu és uma pedra, agora, se você puder acompanhar o texto, ele vai dizer o seguinte: você tornou-se uma pedra de tropeço. Como é que alguém há minutos atrás estava na direção certa, mas agora se tornou pedra de tropeço? É porque saiu do propósito. Toda vez que você sai do propósito, você se torna pedra de tropeço na vida de alguém. Entenda que eu estou dizendo: Pedro, você ainda será transformado. Pedro, o Espírito Santo ainda virá sobre a tua vida. Pedro, você ainda fará muitas coisas, será pescador de homens. Mas eu preciso te repreender agora. Afasta-te de mim, adversário. Afasta-te de mim, adversário. Ele tem um desígnio, ele tem um propósito, e ele vai cumprir o seu propósito. O único nunca que eu tenho que levar em consideração é o nunca que as Escrituras declaram para mim e para você, em Mateus 28, 20. Você nunca estará sozinho. Aí não importa o tamanho do seu adversário, pode ser Satanás, pode ser o Pedro, pode ser quem for, você nunca estará sozinho para chegar no seu propósito, porque Deus tem um propósito para você. Coloque-se de pé, por favor. Qual que é a forma então, pastor? Qual que é a modelagem? O que é que eu preciso seguir? Primeiro, você precisa checar a sua adoração ao Deus verdadeiro. Segundo, você precisa renovar o seu entendimento através da palavra. E a palavra, ela tem a forma correta para você. Porque ainda com os discípulos, em Mateus, continuando ainda do 24 ao 28, Jesus vai dizer aos seus discípulos qual que é a forma, qual que é a forja, qual que é o modelo. Levanta tuas mãos aos céus assim e diga assim: ó, eu quero saber qual é o modelo, qual é a modelagem intencional de Deus para a minha vida. Vira para quem está perto de você e faz uma pergunta assim: ó, quer saber? Agora responde aí para ele. Olha o que Jesus disse. 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que a modelagem correta é a cruz de Cristo. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para o desígnio, para o propósito. Mas qual o propósito? De morte? Não. É o propósito da ressurreição e vida eterna. Por que então eu estou sofrendo? Por que então eu estou padecendo? Por que eu sofro perseguições? Por que vem a tentação? Por que é que tem problema? Por que tem fornalha? Por que as coisas não é uma reta? Por que não dá certo? Por que eu estou tentando? Por que vem as tribulações? Por que vem a tentação? O próprio Paulo em Romanos 8:28 vai dizer:
porque todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito estabelecido no seu coração. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Deus tem um propósito para a sua vida, porque essa leve, momentânea e passageira tribulação não se compara com o peso da glória que está por vir. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, tem um propósito para nossas vidas. Lutamos com armas de fé. Declare isso. E nada irá resistir enquanto adoramos. Enquanto adoramos a Ti, Senhor. Oh. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Por alas vão estremecer, cadeias irão se romper. Você é livre. Você é livre. Enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível. Erga tuas mãos aos céus. Adore a Ele. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, imutável és, Jesus. Te adoramos como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável
és poderoso. Oh. Escute o que diz a palavra do Senhor. Nabucodonosor, ele se espantou com o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve um espanto. Devido à adoração genuína e verdadeira, houve um espanto. O inferno vai se espantar. Os inimigos serão espantados. Ficarão atemorizados pela sua adoração ao Deus verdadeiro e terão que reconhecer a sua genuína adoração ao Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu único Deus verdadeiro. Na sua verdadeira adoração, você vai proclamar o nome do Senhor teu Deus. Saiba de uma coisa: talvez você é a única Bíblia que alguém tem condição de ler. É a sua vida, é a sua atitude, é a sua adoração diária, e através disso Deus vai reconhecer o verdadeiro Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Quantos estão aliançados nesse propósito? Pode levantar as suas mãos aos céus e dizer que Ele é vitorioso. Vitorioso és, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluias. Estenda suas mãos assim, ó. Você veio aqui nessa noite e está saindo daqui cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Depois você passa ali na cantina, abençoa a cantina da igreja, e vai ser mais bênção ainda. Nossa irmã que veio pela primeira vez, irmã Patrícia, fala com ela depois, tá bom? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos e todas os vitoriosos. Digam: Deus abençoe sua vida, uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus.